Eu estava lá. Eu estava lá e posso lhe afirmar a dor que ele sentiu, o quanto ele sofreu quando o criado bateu em seu rosto, o sangue cobriu. Eu estava lá e posso lhe afirmar o quanto ele foi humilhado em seu corpo. A dor foi ainda maior quando as mãos se foram travados. No momento em que o sangue correu, os pecados meus foram perdoados. Uma nova aliança se fez e de filho outra vez pude ser chamado. Este sangue comprou minha vida, a esperança perdida eu pude encontrar. Este sangue é a garantia que eu tenho de poder um dia em Sião pelas portas entrar. Eu estava lá e posso lhe afirmar a angústia que Cristo passou. Tinha os olhos voltados para o céu, mesmo assim o soldado cruel com uma lança a seu lado furou. Eu estava lá e posso lhe afirmar o quanto ele foi maltratado. Ele tudo sofreu por amor, sendo santo se fez pecador, inocente tornou-se culpado. No momento em que o sangue correu,
Que Deus nos dê um bom tempo na sua presença. 1 Timóteo capítulo 2. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque o primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Podeis assentar. Quando nos separamos, nos dá dor interna, mas ainda seremos unidos no coração, esperando encontrar-nos de novo. Nossos problemas então terminarão. Isto é a sublime graça, a graça do Senhor. Eu quero voltar aqui no livro de Gênesis, que quer dizer princípio, capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então aqui está a concordância do que São Paulo disse na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Eu quero lembrar algumas coisinhas sobre os 7 selos. E eu não sei porquê, isso vai ter que encaixar aqui de uma forma que eu não entendo. Não sei. É uma lembrança que nos traz à tona conhecimentos de eventos que seguem os 7 selos, coisas que acontecerão após o rapto, como seja, batalha de Armagedon, forças do mal vencidas por Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E então Satanás é amarrado por 1000 anos. A besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, verso 10. Daí então vem 1000 anos da era do reinado do milênio. A noiva gentia e os 144.000 eleitos de Israel,
vivem na terra prometida. E Satanás é amarrado, ele está amarrado. Em Apocalipse 20, versículo 4 e 5, você encontra esse evento. Satanás é solto, ele engana as nações nos 4 cantos da terra. Eles entram no arraial dos santos, na terra prometida. Fogo desce de Deus dos céus. Apocalipse 20, versos 7 e 10. Aí depois vem a batalha de Gog e Magog. O diabo, Satanás, é lançado no lago de fogo e atormentado para sempre e sempre. Logo em seguida, vamos ter o grande julgamento do trono branco. Então aí agora inclui a segunda ressurreição. Ressurreição geral. As almas sob o altar são dadas vestes brancas. As virgens nécias sobem e são julgadas. Aqueles que não foram encontrados escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo, segunda morte. Apocalipse 20, verso 11 e 15. E depois então vem novos céus e nova terra. A nova Jerusalém desce de Deus, dos céus, a eternidade é estabelecida, o 8º dia, Apocalipse 21, verso 1. O 8º é o primeiro, depois do 7º. Então, no 7º, Deus descansa, esse milênio, e no 8º dia, novos céus e nova terra descem. Mas nós devemos lembrar aqui uma coisa: tudo partiu de uma batalha. A primeira coisa que houve no céu foi uma batalha. E a última coisa que haverá na terra será uma batalha. Agora, nós temos uma fase, estamos numa dimensão em que parece que nós temos que lutar por nós mesmos. E temos como maiores inimigos os nossos próprios sentidos, que formam o ego, que é muito difícil, é vencer a si mesmo. Isso será pregado sempre, 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 enquanto eu puder falar. Porque tudo que se faz contra a quem quer que seja, não é pior do que aquilo que os sentidos da pessoa faz contra ela. E a maior batalha jamais pelejada aqui na terra é esta, é na mente. E o homem é formado disso. Ele se constitui, o abstrato dele é constituído, é composto disso, principalmente os sentidos abstratos, os sentidos do espírito, porque estes induzem os sentidos do corpo. Eu tenho para mim que eles inspiram e eles reagem através do que vê, através do que sente, através do que escuta. Daí a necessidade então de ouvirmos a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A noiva não está necessitada de uma mensagem de salvação propriamente. Ela não está nem mesmo necessitada de uma mensagem que venha combater especificamente, constantemente os credos, os dogmas e até mesmo o próprio pecado. Por quê? Nós sabemos que quando ela souber o que ela é e conhecer a sua posição, ela subirá no rápido. E o trabalho do Espírito Santo, a coisa que mais dá trabalho para o Espírito Santo é isso, por causa dos sentidos. Então nós somos compostos de inimigos, querendo nos defender. Os sentidos vivem em função de nossa defesa, da autopreservação, mas são eles que nos enchem de sentimentos diversos. São eles que nos dão temperamentos variados. São eles que nos fazem inconstantes. E são eles que roubam a nossa fé, perturbam a nossa fé.
e às vezes abalam a nossa confiança uns nos outros. E se nós não cremos em sua gente, como podemos crer em Jesus? Diz o profeta. Mas vamos aqui. A primeira coisa que houve no céu foi uma batalha. Quando Lúcifer foi lançado, houve uma batalha com Lúcifer. Ele foi derrotado. Ele foi lançado e veio à terra. Então foi quando lançou a perder o Éden. Bastava ele pôr um casal fora de ordem e o resto da humanidade acompanharia. E desde então tem estado contaminando. E daquela batalha no céu está chegando a batalha sobre a terra. E será finalizada sobre a terra no tempo do fim da batalha chamada Armagedon. Nós estamos alistados para uma guerra. Nós estamos numa batalha, estamos na maior batalha jamais pelejada. Mas se o Deus que não perdeu lá em cima, vai perder aqui embaixo? A arma de Davi foi uma funda, uma pedrinha apenas. E as maiores vitórias que Israel teve foi às vezes Deus trovejando, toque de corneta, chifre de carneiro. Não foram coisas como mísseis, metralhadoras, fuzis, bombas, essas coisas. Não foi o poder bélico, não foi o poder monetário, não foi a astúcia, a estratégia de guerra, mas foi Deus. E Deus nunca perdeu uma guerra. Deus nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu e jamais perderá. Então, o que se aguarda? Depois dessa batalha, nesta dimensão, quando a batalha terminar, a fumaça for dissipada, veja, e daquela batalha no céu está chegando a batalha sobre a terra, e será finalizada sobre a terra no tempo do fim da batalha chamada Armagedon. Qualquer um sabe isso. A batalha começou no céu. Foram lançados. Miguel e seus anjos venceram a Lúcifer e o lançaram para baixo. Então ele desceu diretamente ao Éden e deu começo à batalha terrestre. Deus tinha seus filhos bem fortificados atrás da palavra, porém Eva, prestando atenção ao de fora, disse: me parece que tens razão. E ali começou a rodar a coisa, e tem estado rodando desde então. Logo Deus desceu para redimir os que, como disse em outra ocasião, Deus é como um grande construtor que coloca todo o seu material sobre a terra e logo começa a edificar seu edifício. Recordem, antes que houvesse um só grão sobre a terra, antes que houvesse um sol para dar a luz sobre a terra, o corpo sujo já estava na terra, porque somos do pó da terra. Deus é o construtor. Agora a sua maneira de fazê-lo foi como fez a Adão. Tomou um pouquinho de cálcio, outro tanto de potássio e uma quantidade de luz cósmica, os misturou e lhes deu um sopro e disse: ali está meu outro filho. Tomava outro tanto dos minerais e lhes deu um sopro e disse: ali está outro. Porém, que fez Eva? Corrompeu essa maneira de fazê-lo, e ela produziu filhos por meio do ato sexual, e ali foi onde entrou a morte. Eles querem a igualdade. Isso nunca pode haver desde o Éden. Isto foi feito diferente. Isso foi feito com determinadas circunstâncias diferentes. Porém, o que fez Eva? Corrompeu essa maneira de fazê-lo, e ela produziu filhos por meio do ato sexual, e ali foi onde entrou a morte. Agora, quem está fazendo Deus? Ele tem tido
tantas dessas sementes através das eras, sementes predestinadas. E quando chegar o fim, ele não dirá: Eva, vem, dá à luz outro filho, mas soprará dessa maneira e chamará, e eu responderei. Assim sucederá quando o último entrar. Então assim será. Quem vai chamar? É Deus. É o Senhor. É a mesma voz que chamou Lázaro da sepultura. Agora a batalha começou no céu e será terminada sobre a terra na forma de Armagedon. Agora observemos bem para ver como será. Que o Senhor nos ajude a desenrolar isto. Vale a pena nós comentarmos aqui com mais detalhes. Nenhuma mulher no mundo, em qualquer princípio, é mais pura, mais santa do que Eva antes de ser enganada. Isso não rouba a autoconfiança de uma mulher, não pode tirar. Mas é justamente por aí que a igreja tem entrado. É justamente por este caminho de saber quem é. Eu sei quem sou eu e posso confiar em mim. É por aí que a igreja tem entrado. Nenhuma igreja hoje é mais santa e correta do que a igreja romana, aquela a qual Paulo escreveu, aquela que Paulo fundou, trabalhou ali na cadeia, batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Tinha, na verdade, a doutrina dos apóstolos, inclusive o batismo apostólico. Ela tinha o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma igreja hoje é mais santa e mais correta do que a igreja romana era. A igreja de Paulo em Roma era. Agora me diga, qual a mulher que é mais santa do que Eva antes de ser enganada? A ponto de não ver que estava nua porque estava coberta com véu da santidade? Nunca havia provado nenhuma iniquidade. Ela podia passar a mão na cabeça de um leão. Não havia nenhum pânico, não havia nenhum temor, não havia nenhuma doença, não havia nenhum choro, nenhuma lágrima, não havia nenhum sangue, nenhum animal pegava o outro. Era tanto o que ela tinha, o que Adão tinha, que se fosse burlado, o diabo sabia que eles tinham tanto, que se conseguisse perverter, então poria toda a terra, todo o resto da humanidade no caos. E até hoje ele sabe disso. E o diabo sabe perfeitamente o que aquilo significa. Ela mesma, talvez, através da filosofia moderna, da nova moral, não dê mais valor naquilo. Mas o diabo sabe o que aquilo significa. Ele sabe mais o que significa isso. E ele vê que resto de casamento é aquele. Ele sabe disto. E sabendo disto que Eva tinha, era o bastante. Não precisava mais do que um pequeno encontro, não precisava mais do que uma voltinha com ela. Aquilo era o bastante. Aparentemente não significa nada. Aquilo não determinava nada. Aquilo parece que não significava coisa alguma. Mas está aí. Deus iria trazer todos os filhos pela palavra. Mas por causa dela, então todos os filhos têm que vir através do sexo. Sara é um exemplo que nós vamos dar do lado positivo, que não morreu porque estava no marido. E eu observei isso, achei muito importante, e ultimamente nós estamos batendo nessa tecla. Estar nu
e estar com. É diferente. Estar em, estar no e estar com. Então, em São João capítulo 14, verso 17, nós encontramos que Jesus, o Espírito de verdade, habitava com eles, mas estaria neles. Então há uma diferença de estar com e estar em, estar no. E é justamente isto que viria a ser o casamento de Cristo com a igreja, isso que viria a ser justamente o casamento do homem com a mulher. Não é simplesmente estar um com o outro, mas é estar um no outro. Estando um no outro, diz o profeta, pode separar 1 milhão de milhas. Seus corações batem iguais. E acontece que Sara estava em Abraão e por isso não morreu. Ela não morreu porque estava em Abraão. E o profeta disse: a igreja já não foi banida. Se Deus ainda tem alguma coisa a tratar, se Deus ainda tem algum negócio aqui na terra, é porque existe uma igreja que está em Cristo, e Cristo está nela. Agora, não é pelo que somos, é pelo que Ele é. Porque pelo que Sara era, ela morreria. Mas é pelo que Abraão era. E ele não podia matar Abraão sem ferir a Sara, porque ela estava nele. Foi isso que aconteceu da igreja com Cristo. Então, se você nos visita aqui, você está aprendendo uma coisa que você precisa de saber. Não é estar simplesmente com a mensagem, mas é estar na mensagem. É a mensagem estar em você. Aqui há um salmo, isso me chamou a atenção. Deixe-me ver, que me veio à lembrança agora. Eu creio que está aqui no Salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Se você quiser ficar em espírito de oração e tomando cada palavra dessa para você como oração, então tome. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás, envergonhem-se no momento. Voltando ao Salmo 5, dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação, atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habita o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade, destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento, mas eu entrei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho,
porque não há retidão na boca deles, as suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com sua boca, declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lançam-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. E são seus sentidos, esses inimigos são os sentidos. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoarás aos justos, circundá-los-ás da tua benevolência como de um escudo. Voltemos ao Salmo 4. Ouve-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Voltando ao Salmo 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, todos são sentidos. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, eles dizem, falam para você mesmo, você fala para você, não há salvação para ele em Deus, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção. Amém. Amém. Aleluia. Mas você vê, ele não podia de maneira alguma morrer como os demais. Ele morreria sim, ele partiria daqui, mas não como um perdido, não vencido pelos seus inimigos. Agora Sara tinha esse inimigo tão grande que era olhar para si mesma. E quando ela olhou para si mesma, ouvindo a voz de Eloí falando com seu marido, ela sorriu, porque Eloí disse para Abraão, seu marido, que ela ainda teria um filho. Mas ela olhou para si mesma, e ali então seus inimigos frecharam-na de razão, a razão, o raciocínio, a lógica, até o bom senso. Como podia uma pessoa naquela circunstância, naquela idade, dar à luz um filho? Então eles se arregimentaram e ela sorriu. E sorrindo ela estava murmurando, desfazendo do que Deus estava falando com seu marido. Agora aquilo não era brincadeira. Aquilo não era para se tratar com outra, aquilo era com ela mesma. Deus está falando é com a igreja mesmo. Você às vezes fica marginalizado, você fica marginalizada, se marginaliza por si mesma, por si mesmo. Mas não, Deus estava falando era com ela. Ela pensou que Agar solucionaria o problema, mas era ela mesma. E eu creio que se fosse por Sara, a coisa tinha sido posta a perder novamente. Mas Abraão foi diferente. Abraão escutou aquilo, não discutiu,
e caminhou pela fé como um tipo da noiva. Ele caminhou pela fé e ele foi viajando contra tudo que era contrário. Você tem que pensar nisto. Você está viajando contra tudo que é contrário à razão, aos sentidos, por isso eles se tornam seus maiores inimigos. Viajar para o céu é viajar contra a razão, é viajar contra a maré, é viajar contra a memória, é viajar contra o raciocínio, é viajar contra afeto, é viajar contra a consciência, a própria consciência do homem em si, é viajar contra os olhos, contra os ouvidos, contra o paladar, contra o tato. Viajar para os céus é viajar contra o mundo. Viajar para os céus é viajar contra a noite, contra o dia, contra o sol, contra a lua, contra as estrelas, contra os mares, as águas, é viajar contra as montanhas, é viajar contra os fios de alta tensão, é viajar contra os aviões, é viajar contra a bomba atômica, é viajar contra as espaçonaves, é viajar contra telefone, contra televisão, contra cinema, contra fumo, contra álcool, contra prostituição, contra venenos de todas as formas, é viajar contra a sociedade, é viajar contra o mundo religioso, é viajar contra o cosmos, a ordem social, é viajar contra os céus, e você foi arregimentado neste exército. Você tem que entender que você entrou num boio, você entrou num navio, você entrou numa nave de lutas, de uma viagem. Viagem de impactos, viagem de trancos, viagem de peregrinação, viagem de lágrimas, viagem de pânicos, de decepções, viagem de sacudidas. Jesus disse assim, ele não enganou a ninguém, no mundo tereis aflições. Viajar contra a lógica, viajar contra a razão, viajar contra os sentidos é a maior aflição que existe. Como aceitar determinadas condições e no seu íntimo dizer como Davi disse, no meu íntimo eu o adoro, no meu íntimo eu conheço as suas leis. Mas acontece que nós queremos vencer pela fé assim. Primeiro eu faço aqui uma plataforma e aqui eu ponho uma ponte de concreto com guarda-mão que até no escuro eu não erro. E eu vou lá, vou andando pela fé, vou por ela. E eu vou andando. Aqui eu fiz uma plataforma. É a minha plataforma de lógica, de razão, de visão, de audição, de paladar, de tato, de olfato, de memória, de razão, de consciência, de afeto, tudo aqui está. Agora aqui eu fiz uma ponte bem segura. E eu vou caminhando pela fé. Isso aqui vai ficando para trás. Mas vamos ver. Aqui eu vou indo, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então eu ouço uma mensagem de fé e eu faço isso, mas quando eu trombo nele, eu tenho um retorno aqui. No primeiro obstáculo eu já estou na minha plataforma. Na primeira dor eu já descrevo a oração. Na primeira reação contrária, eu já estou no mesmo moinho, já estou na mesma plataforma. Agora, que tal se o obstáculo saísse e eu continuasse? Eu continuasse andando pela fé. Então o que viria a se cumprir? Enoque andou com Deus. E para andar com Deus só tem que ter fé. Para andar com Deus tem que ter fé. Para andar com baiano você tem que ter rapadura, farinha e carne seca. Para andar com um gaúcho você tem que ter churrasco e chimarrão. Mas para andar com Deus você tem que ter fé no embornal. Fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus.
não se agrada da pessoa que não tem fé, que não tem confiança nele. A falta de fé provoca murmuração. Lembrem-se do Egito, lembrem-se do deserto. E a coisa que mais irrita a Deus é falta de confiança nele. Porque a falta de fé causa murmuração, provoca murmuração, leva a pessoa a abrir a boca indevidamente. Eu sei que isso tem que acontecer. Então nós vamos partir daqui. Não é tudo que está certo com os homens que está certo com Deus. E não é tudo que está errado com os homens que está errado com Deus. Você está certo com a lei do país? Está bem? Enquanto ela não infringe a palavra de Deus, você vai guardar isto. Não é tudo que está certo com os homens que está certo com Deus. Não é tudo que está errado com os homens que está errado com Deus. E nós encontramos passagens bíblicas, muitas e diversas, que as pessoas estavam erradas com os homens, mas elas estavam cumprindo um propósito de Deus, e através delas Deus realizaria coisas que não poderia nunca jamais realizar através daqueles que aparentemente eram as pessoas indicadas para tal. Deus sempre realizou, foi assim, quando ele mandou Samuel na casa de Jessé, ele pegou logo o filho mais bonito, mais alto, o mais vistoso que qualquer moça escolheria dessa forma. O mais vistoso, o mais possante deles, mais alto, tinha mais tórax, tinha mais beleza, mais aparência. Mas Samuel olhou, o Espírito Santo disse: não é este. Então veio o segundo. O Espírito Santo, Deus disse para o profeta: não é este. Mas eles começaram pelo cartucho mais forte. Eles usaram justamente o bom senso. Eles usaram justamente a razão. Eles usaram justamente a boa fé de dar o melhor para Deus naquela hora. Pegaram o mais alto, o mais bonito, o mais inteligente, o mais forte, e trazer para o profeta ungir como rei. Mas Deus não. Deus disse: não é esse. Houve uma decepção. Veio o segundo. Não era tanto quanto o primeiro, mas quem sabe era o xodó da mamãe. Escapou para você. É você. Samuel olhou, amildou os olhos e Deus disse: não é este. Que tal se eles começassem de trás para frente? Mas os sentidos, o bom senso não permitiu. Veio o terceiro. O terceiro é esse. Não pode ser menos do que este. Samuel amildou os olhos, olhou. Boa aparência o rapaz. É um bom soldado, mas não é este. Veio o quarto. Não é este. Veio o quinto. Não é este. Veio o sexto. Ah, agora é você, hein? Oh, meu filho, já beijou, a mãe de certo beijou lá no quarto. Rei de Israel. Pronto, rei de Israel, foi você, hein? Premiado. Nem se lembrava de Davi, um pequenino, Davi, o ruivo queimado de sol, que estava lá no campo com as ovelhas. Os sentidos não deixavam. Esse aí não dá, não pode ser ele, nunca, nem passava pela memória. Então, meu filho, foi você, em nenhum dos 5, é você mesmo, rei de Israel. Quando saiu lá, Samuel olhou: está muito bem, rapaz, mas não é você. Não há um outro? Jessé olhou para os lados, olhou um para o outro. Nós temos um ainda que está, mas esse é raquítico, ele só envolve com ovelhas, está lá no campo. Chamem-no. Quando entrou o espiluguinho lá dentro, foi entrando, Deus disse: é este. Aleluia, glória a Deus. É este. É este aí. Samuel naturalmente
vibrou, seus olhos correram águas. E ele então o que viu? Viu ali o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus estava ali, mas nem seus próprios pais podiam informar a respeito dele, por causa da razão, por causa da lógica, por causa dos sentidos. E então colocaram ali o pequenino Davi, e Samuel despejou óleo com graça na cabeça dele. Não é o tamanho, não é a aparência, nós não estamos envolvidos com isto, mas chega o ponto em que ninguém pode mais viver a não ser pelo que apalpa, pelo que vê, pelo que sente, pelo que pode olhar, pelo que pode escutar, pelo que pode pegar, pelo que pode saborear. Mas Deus trabalhou no princípio pela fé, ontem Ele trabalha hoje pela fé. A ferramenta, a arma que Ele deu para os heróis da fé foi a fé, a própria fé. E a ferramenta que Ele deu para a igreja foi a mesma. Foi a fé na sua palavra, não no que você é, não no que eu sou, não no que somos, mas no que Ele é. Agora o profeta, parece que ele teria até cansado de pregar isso. Ele não é tudo que é certo com os homens, com a sociedade, religião, que está certo com Deus, e vice-versa. Nós temos o exemplo citado, o de Jefté. Jefté foi o filho de uma prostituta, lá com Gileade, e quando Israel estava sob opressão do inimigo, os anciãos de Gileade mandaram chamar a Jefté. Agora aquilo era contrário a tudo, a todos os princípios, e isto ficou registrado nas Escrituras como um tópico da soberania de Deus. Porque você precisa guardar essas coisas. Isso são tópicos que falam da soberania de Deus. A soberania de Deus trouxe Jefté em cena e ele se tornou um herói por Israel, sendo um tópico de soberania. Porque se ele enquadrasse em todos os canais para ser um líder naquele dia, ele não seria um tópico de soberania. Você quer ver outro tópico de soberania? Moisés, leva as tábuas da lei. Não farás para ti imagem de escultura alguma, nem do que está em cima, no céu, nem embaixo na terra, nem debaixo da terra, nas águas, nem coisa alguma. Daqui a pouco, Moisés, faça 2 querubins e coloque dentro da arca. É um tópico de soberania. Nós somos obrigados a ficar com o que está escrito, mas Ele é soberano. Ele não falhou com sua palavra. Ele é rei. Ele é soberano. Então, quando você vê que tudo que você podia ser, você reúne tudo que você podia dar. Você reúne tudo que você podia ser. Você reúne tudo que você podia dar e não dá nada. E ainda não oferece nem para preencher os requisitos de uma vida normal como cristão. O que você tem que fazer? Você tem que fechar os olhos para todo esse tipo de razão, para todos os espíritos especuladores, espíritos exploradores, espíritos que vivem chupando sangue, vampiros da fé, explorando, esgotando, defiando o câncer da fé. Você tem que fechar os olhos, você tem que tapar os ouvidos. Aquele grande comandante daquele navio que parecia ouvir aquelas músicas, e aquelas mulheres cantando, e aquelas coisas todas, e eles envolviam assim os marinheiros e por fim saqueavam o navio.
Mas aquele comandante disse: vocês me amarrem num poste e tampam meus ouvidos, e eu vou fechar os meus olhos. Eu quero ver, eu não vou ouvir aquela música. Eu não vou ouvir aquela música insinuante, atraente, que atrai, que usa os sentidos. Então ele tampou os ouvidos, pôs um tucho no ouvido de cá, um tucho no ouvido de lá, não sei quantas faixas nos olhos, cegando, e amarrado no poste ali. Ele mesmo deu ordem: me amarre no poste e segue em frente, não parem. Então ele amarrou os sentidos, fechou os ouvidos e seguiu em frente. Na volta não precisou nem de tapar os ouvidos mais. Aleluia, glória a Deus. Veja só, você tem que fazer de indiferente. Você tem que cair, levantar a poeira, passar por cima, quebrar tudo e chegar lá. Eles usam esse termo por aí. Bate a mão na roupa, assim como dizia meu avô, né? Bate a mão, sacode a poeira, menino, e pula para frente. E a roupa está suja, e o braço todo arranhado, e a testa arranhada porque relou no cascalho. Então você se levanta e nem olha para aquilo. E se você vai chorar perto de alguém que te ama, esse alguém que te ama pega e põe sal naquilo, né? Então eu não queria que pusesse sal, porque aí doía mais. Então eu fazia de duro, e eu escondia, eu não queria nem mancar. Tá tudo bem, prendendo sentidos. É a maneira que a igreja está andando, é a maneira que a igreja está vivendo, é a maneira que a igreja está zarpando, viajando, remando. Há um no piloto, há um comandante. Eu vi um filme uma vez que o comandante ficava tranquilo no volante. Eu disse: mas que coisa, me deu inveja aquilo. Falei: oh Deus, me dá essa calma. E naquela hora ele tirava os pilotos, toda a tripulação, ele ficava sozinho no piloto. Uns lá disseram: nós vamos pegar o bote e vamos para a ilha ali. Disse: não vá, vocês vão morrer. Um filho disse para o pai: eu não irei contigo. O pai chorou para ele, chorou no ombro dele. Ficaram olhando um para o outro até o fim. Por fim o pai foi, o filho ficou dentro do navio, porque ele confiava no comandante. Ele confiava. E ele tirou todo mundo de lá, e esse vento jogava esse navio para lá, esse vento jogava esse navio para cá, esse vento fazia isso, fazia aquilo, e aquilo rangia, vinha água nas velas, e jogando para lá e para cá. Mas enquanto isso, aqueles que foram para a ilha já estavam mortos. E de repente ele vazou aquilo, e foi só grito de júbilo das crianças, do povo e dos tripulantes. Foi grito de júbilo, de alegria, porque a tempestade foi forte, a coisa foi feia, tinha razão, a razão era demais. Mas vocês fiquem quietos, fiquem quietos, baixem para o porão, fiquem calados, deixa a tempestade rugir. Aleluia. E nós vamos aqui no piloto, deixa. E ele naquela calma, tremendo, olhando. Ele não tremia, ele era um homem corajoso. Ele não tinha medo, não. Ele era como você, assim. Você também não tem medo, não. Você está indo. A irmã também, o irmão. Olha quanta doença está sentindo mal aqui dentro nesta hora. Vermes estão sentindo mal, até vermes. Demônios sentem mal quando a igreja começa a pegar assim uma estação de fé. Atenção, atenção, blá, 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 blá. Estamos chegando na estação da fé. Fé. Aleluia. Glória a Deus. Estação da fé. Fé no outono, fé no verão, fé no inverno, fé na primavera,
estações da fé, em todas as estações, fé, 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 vai embora, fé, 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 até as locomotivas, as máquinas dos motores vão falando fé, 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 fé. Ele diz café com pão, café com pão, café com pão, o que isso? É fé, 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 fé. Fé no coração do meu irmão, fé no coração do meu irmão. Eu não tenho fé. A Eva já caiu. Ele já me pôs nessa situação, mas Jesus já morreu e já me deu a salvação. Aleluia, glória a Deus. Amém. Como a Eva foi tirada de Adão, a igreja foi tirada de Cristo. Ele foi adormecido ali para só falar em fé no que ele prometeu. Amém, glória a Deus. Agora, quem não crê nesses eventos? Há que passar essa guerra da dimensão humana, da maior batalha jamais pelejada, dos inimigos da nossa fé, que é a razão e os demais, então você vai ver, você não vai ter que lutar mais com nada. Ah, mas e a guerra do Armagedon? Pode deixar. Se esta você deixando por conta dele, você já é vencedor. A batalha do Armagedon é encabeçada diretamente por ele. Pode deixar. Alguns problemas e angústias, e até pode que tenha alguns pesares, porém devemos orar para evadir estas coisas? Não, Senhor, mas devemos pedir que nos leve através de tudo isso, seja o que for. Não permitas que me escape deles. Se estão em meu caminho, simplesmente dá-me graça para passar por todos eles. Nessa pirâmide, o alicerce dela é a fé, o segundo degrau dela é a virtude, o terceiro degrau dela é ciência, conhecimento, o quarto degrau dela é temperança, o quinto degrau dela é paciência, o sexto degrau é piedade, o sétimo degrau, amor fraternal. E ela é construída de forma que o tempo, as ventanias, não podem movê-las dali. E assim é a fé do cristão, assim é essa pirâmide, assim é essa estatura do homem perfeito na igreja. A Eva caiu, mas a igreja foi levantada. Jesus morreu por causa dela, como Adão morreu por causa de Eva, Jesus morreu por causa da igreja. Ele a amava tanto que a tomou a si mesmo para si, mas ele venceu a morte por ela. Então o que acontece? Nós não temos razão de vivermos derrotados, apoquentados, chateados, embora tenhamos momentos de tristeza, como lemos no início, e os ventos e as coisas nunca moveram aquelas pirâmides. Ventos de doutrinas, todos os ventos de doutrinas durante os séculos não puderam tirar Atos 2:38 dessa pirâmide. Todos os ventos de doutrinas durante os séculos não puderam tirar as 7 eras de dentro da igreja. Todos os ventos de doutrinas não puderam tirar a promessa de Elias de dentro dessa Bíblia. Toda versão que já fizeram, Elias virá e restaurará todas as coisas. Durante os séculos essa Bíblia ficou acorrentada, mas lá estava Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Passaram os séculos, este grande imóvel estava lá, e você investiu, foi nisto, foi na Escritura, foi no assim diz o Senhor, e lá estava Apocalipse capítulo 10, verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo,
quando estiver para tocar a sua trombeta, se cumprirá todo o mistério, todo o segredo de Deus. Os séculos passaram, milênios passaram. Ah, sim, mas isto ficou ali. Por que que isso foi guardado? Por que que esse Gênesis? Por que que esses números, esses livros, esses profetas, esses salmos, esse Daniel, esses chamados pequenos profetas, estes evangelhos, estas cartas, estes atos dos apóstolos, esse Apocalipse, um esperou aqui num pergaminho, num rolo, 500 anos. Outro esperou num pergaminho, outro rolo ali, mais 700 anos. Outro esperou num pergaminho ali, no outro rolo, para depois se casarem, se encontrarem um dia e formarem um só livro chamado Bíblia Sagrada. Escritos livros, 66 livros com 1.500 e tantos anos, separados um do outro, e não há um versículo que choca com o outro. Aleluia! Amém! O vento não levou, o ladrão não pôde roubar, a traça não roeu aquele pergaminho, o incêndio não queimou aquele pergaminho. Lutero entrou lá e leu e gritou: é de salvação a graça, é graça de graça. Prenderam por quantos anos, por quantos séculos, quanto tempo ficou Moisés no Egito? Não mudou, a traça não roeu, porque ele é tesouro de Deus. O ladrão não roubou, a ciência não roubou. Quanto tempo ficou Davi? Quanto tempo ficou Daniel no rei babilônico? A traça não roeu, o ladrão não roubou a sua fé. Quanto tempo você pode ficar aqui nessa terra de poeira? A traça não vai roubar, o ladrão não vai roubar, a traça não vai roubar a sua fé. Passa o tempo, deixa o tempo passar, as coisas acontecerem, e vê se essa pequena traça, essa coisinha, parece inofensiva, que encosta em você. Ei, como vai? Oi, levinha, pegajosinha. Ei, deixa eu, daqui a pouco você está com a veste furada. Mas traça não rói, ladrão não rouba o que Deus te deu. Ladrão não pode pegar na fé. Quando ele leva para pegar, a sua mão fica vazia. Ele não encontra nada para pegar. Ele não encontra nada. É isto. Agora, eu fico pensando assim: meu Deus, o que é isto? O que está acontecendo? Eu pensei, me veio aqui, eu falei, mas que jeito que isso vai encaixar? Não tem jeito. Eu não sei o que eu vou falar, mas agora veio. Veio por quê? Francamente, Deus é minha testemunha, eu não sabia para que eu ia trazer isso aqui. Tenho uma curta história na mente que vou contar-lhes. É Nas Asas de uma Pomba Branca, 133. Li uma vez de um livro, não estou seguro se este é o título, porém creio que foi O Declínio da Primeira Guerra Mundial. Os soldados americanos estavam no solo por causa do fogo das metralhadoras alemãs. Vocês, os que têm sido soldados, sabem o que é uma patrulha de reconhecimento. Eles já estavam escassos de munições e os alemães se aproximavam passo a passo. Sabiam que se não recebessem reforços, seriam exterminados pelo inimigo. Porém, um dos soldados recordou que tinha consigo uma pomba que era sua mascote. Sabia que ela era capaz de chegar aos quartéis generais com uma mensagem. Assim sendo, escreveram esta mensagem: estamos sitiados por forças alemãs, se não recebermos reforços logo, ou nos renderemos ou seremos massacrados. Amarraram a mensagem numa pata da pomba e a enviaram. Tão logo que levantou o voo,
os alemães se deram conta do que estava sucedendo e começaram a disparar na pomba. Porém, ela ansiava retornar ao lar, se preocupava com sua companheira e não lhe importavam os disparos. Um dos balaços lhe quebrou uma pata, outro lhe levou parte das costas, outro lhe feriu as asas. Porém, ferida como estava, continuou subindo, até que ficou fora do alcance das balas e chegou ao acampamento com a mensagem: essa foi uma grande pomba. Porém, ó irmão, Isaías 53 nos fala de um que desceu do lar, e tudo isso era bom, e ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras somos sarados. A enfermidade, as superstições e os demônios nos tinham com a cara na terra através dos sentidos, e não havia forma de escape. A igreja havia se desviado, havia ido após coisas denominacionais, e os fariseus, saduceus e lavagem de panelas, e a palavra de Deus ficou sem eficácia alguma. Porém, esta pomba desceu. Então somente uma coisa tinha que se passar: tinha que haver um Redentor. Foi ferido, açoitado e maltratado, porém ele conhecia o caminho do regresso ao lar, assim que da cruz do Calvário, onde foi moído por aquele montão de lobos, alçou voo e chegou às portas do céu, dizendo: tem terminado, está consumado. Eles são livres. As enfermidades podem ser curadas agora, os pecadores podem ser salvos, os cativos podem ser livres. Apesar de ser moído, combateu o bom combate, contra tudo, contra si. Mesmo o poeta exclamou: as rochas se fenderam, os céus escureceram, meu Salvador inclinou sua cabeça e morreu, porém o véu rasgado nos revelou o caminho, a alegria do céu e ao dia interminável. Amém, glória a Deus. Nada pôde deter a velha pomba carregando a mensagem, nada pôde deter nenhuma bala, ainda que ferida ela chegou no acampamento. Se ninguém pôde deter aquela pomba, se ninguém pôde deter a Jesus Cristo, Herodes tentou matá-lo, não conseguiu. Tudo trabalhou contra, mas não foi possível. Ele tinha de cumprir a sua missão. Tudo trabalha contra seu ministério, mas você terá de cumpri-lo aqui na terra. Tudo trabalha contra. Se nós estivéssemos com todas as coisas no lugar, se tudo estivesse bem, nós não precisávamos de uns dos outros, nós não teríamos necessidade de paciência uns com os outros, não teríamos necessidade de orar uns pelos outros, nós não teríamos necessidade de amar uns aos outros. Se tudo estivesse bem nessa dimensão, tudo estivesse bem entre nós, tudo no seu lugar, não haveria necessidade de nenhum culto mais, não haveria necessidade de oração, não haveria necessidade de pregação. Mas nós ainda estamos num tempo de guerra, batalha. Você espere passar esse mau tempo, então nós vamos ser felizes. Se não podemos ser felizes nesse mau tempo, como poderemos gozar de felicidade quando tudo estiver no lugar certo? O que dá sabor é a vitória. O que dá um abraço choroso de alegria é vencer junto. É vencer junto. É unanimidade. É a batalha jamais pelejada. Que tal você fica aí e eu vou lá quando eu voltar, então nós somos companheiros. Você dirá: não, eu irei também, eu tenho que lutar também. Se eu tenho que vencer, eu tenho que lutar. Esforça a minha coragem, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vocês vão comigo? Vocês estão dispostos a enfrentar todos os ataques do diabo comigo? Ele está escutando agora, mas Jesus também está ouvindo isso.
Amém. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessa tem dos nós, de jamais lutarmos sós. Vocês vão não temer, nos combater até vencer. Olhos campeões dos céus, a vitória vem de Deus. Todo mundo! Bebe, vamos ter. Todos, todos! Todos os que são fiéis ao bom caminho, ao me receber, como galardão. Vamos aplaudi-lo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. 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 Glorifique-o. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh Pai bendito, sabemos que essa primeira batalha foi nos céus e agora ela é na terra, mas por fim, Senhor, não haverá mais batalha. Todos seremos coroados, todos de glória e de virtude eterna, corpos vivos, glorificados, puros, alegres e felizes eternamente. Glória a Deus, aleluia. Te pedimos, Senhor, que essas palavras desajeitadas possam ter sido espada, possam ter sido como a pedrada de Davi na cabeça do Golias, possa ter curado doenças malignas, expulsado demônios, toda sorte de obra maligna que quer vir contra este povo, que quer destruir este povo, seja barrada pelo nome, pelo sangue, pela palavra de Jesus Cristo. Creia em Deus, encomende a sua alma ao Senhor, encomende seu corpo a Jesus, encomende sua vida a Jesus, e abençoe um ao outro com bastante fé, dando-lhe a cura, dando-lhe a bênção dos céus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos terminar. Cantem! Cantem lá, cantem! Aí no versário, lá fora no ar. Descansar com Jesus ali, todos os que são fiéis ao bom capitão, hão de receber como galardão. Tenho andado à procura de paz, forças em mim jamais pude encontrar. A escuridão imensa no caminho, Senhor, há espinhos, penso não vou suportar, mas ouço o Senhor dizer: filho, prossiga.
sua história. Prossiga fiel e você vai vencer. A cruz parece estar pesada, porém tu por mim muito mais suportou. Tu disseste, vinde a mim quem está cansado De lutar e alívio certamente encontrará. Mas ouço o Senhor dizer, filho, prossiga, confiando inteiramente em meu poder. Desde o ventre conheço sua história. Prossiga fiel e você vai vencer. Mas ouço o Senhor dizer, filho, prossiga, confiando inteiramente em meu poder. Desde o ventre conheço sua história. Prossiga fiel que você vai